Hoje é quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Celebramos a quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, mas também a igreja celebra hoje Santa Maria Gorete, Virgem e Doutora da Igreja. Santa Maria Gorete morreu ainda menina, martirizada, porque um vizinho começou a deixar os seus desejos carnais tomarem conta e, na tentativa de possuí-la, depois de várias propostas, a agrediu com 14 punhaladas e ela, poucas horas depois, morreu, vítima de tão grande atrocidade. Jesus recria o ser humano a partir do interior, onde se processa a comunhão entre a criatura e o Criador. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho que vamos meditar é de Mateus, no capítulo 9, versículos de 1 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje também está presente nos outros evangelhos chamados sinóticos. São aqueles que têm as coisas parecidas: Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é a fonte, porque foi o evangelho escrito primeiro. Tanto Mateus quanto Lucas copiam algumas coisas, dando ênfase diferente, mas segundo o que Marcos escreveu. Mateus, no evangelho de hoje, faz uma síntese, estiliza essa cena que São Marcos conta com mais detalhes. Porque, para Mateus, a chave é esse versículo 2. Vendo a fé deles, Jesus disse ao homem: coragem, filho. Pois bem, um homem paralítico é levado a Jesus. Levado porque não poderia fazer isso por si mesmo. E o texto do Evangelho diz que Jesus viu a fé que eles tinham. Portanto, aqui a fé daquelas pessoas que levaram o paralítico e, com certeza, a fé que o próprio paralítico tinha. Porque, com certeza, ele já ouvira falar de Jesus e ele pedira com vontade de ir até Jesus, com esperança de que Jesus poderia curá-lo. E nós vemos aqui esse tema da intercessão, né? Levar os outros a Jesus.
Nós devemos levar os outros a Jesus de muitos modos, mas de um modo muito prático na nossa oração. Veja a palavra que Jesus dirigiu ao paralítico. Jesus não falou para os homens que tinham levado, mas falou para o paralítico: coragem, filho. E assim o Senhor começou uma cura interior. Como se Jesus estivesse dizendo para ele: não precisa ter medo, precisa sim ter confiança. Eu posso fazer o que você deseja. Não se deixe abater pela multidão e etc. Não se dê com uma mão e tire com outra. Confie, meu filho. É mais ou menos assim que Jesus está expressando: coragem, filho. Nesse processo de cura interior, Jesus o chama de filho. Talvez ele se sentisse menos gente, um peso morto, esquecido por Deus, castigado. E Jesus vai curar as suas emoções e também os seus traumas. Jesus levanta a sua autoestima. Ele é uma pessoa, é um filho de Deus. E é um filho de Deus que Jesus está dizendo: coragem, coragem. A vida não está acabada, o mundo não terminou aí, as coisas difíceis não vão sufocar a sua existência. Por fim, vem a cura espiritual, a mais importante, antes mesmo da cura física. Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Jesus perdoou os pecados, e isso só Deus podia fazer. Engraçado que aqui nós vemos os dois lados da moeda. Enquanto as pessoas ficam extasiadas e diz: nossa, como Deus tem agido, e glorifica a Deus, alguns, os mestres da lei, ficam com raiva, não conseguem acreditar no que Jesus fez e no seu poder. Está ali provando que ele é Deus, porque só Deus podia perdoar os pecados. Jesus então comprova o seu poder divino de perdoar, ordenando ao paralítico a cura física. Para vocês verem que eu tenho poder de perdoar, que seria o mais difícil, eu digo: meu filho, levanta e anda. As multidões eram menos viciadas e foram capazes de se abrir para acolher esse tempo de graça que Jesus trazia, para acolher e compreender a ação de Jesus. Já os mestres da lei ficaram presos no rigorismo. Aqui uma lição para nós: é preciso ter abertura de coração, ter boa fé. Isso não significa que a gente vai sair por aí acreditando em tudo que acontece e que é Deus fazendo. Mas é preciso ter uma abertura para a ação de Deus. É preciso ter fé, muita fé no coração mesmo, para a gente perceber e ver a mão de Deus agindo. E Jesus continua hoje perdoando e curando, principalmente interiormente, através do ministério da igreja no sacramento da confissão. O sacramento da confissão é essa oportunidade de que a gente se aproximar do Senhor para que Ele cure, perdoe os nossos pecados. Rezemos. Senhor Jesus, hoje na Tua presença nos colocamos confiantes que o Senhor pode nos perdoar e nos purificar. E precisamos e pedimos. Ao mesmo tempo, queremos em nossa oração levar até vós outras pessoas que nós amamos, pessoas queridas que estão doentes, que estão deprimidas, que estão sofrendo. Coloca, Senhor, a Tua mão, a Tua bênção. Coloca, Senhor, o Teu poder de cura e de libertação. E agora, a
a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar, que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De modo especial, as pessoas que sofrem violência física e psicológica, Deus abençoe e guarde.